Considere as retas MN da figura abaixo, tá? Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença a seguir. O conjunto dos pontos do plano que estão mais próximos da reta M do que da reta N constitui, aí tem aí as opções, tá? Então eu quero o conjunto dos pontos que estão mais próximos da reta M do que da reta N, tá? Então vamos lá, eu quero os pontos que estão mais perto de M de N, do que N. Então vamos fazer o seguinte, para eu saber qual é o ponto que está mais perto de M do que de N, eu tenho que saber ali, por exemplo, quais são os pontos que estão à mesma distância de M e de N. Então se eu penso na metade aí entre M e N, eu consigo ter uma ideia de quem está aí no meio. Então, se eu traço aqui a bissetriz entre M e N, eu posso concluir que esses pontos que estão nessa reta, eles são pontos que estão equidistantes a M e a N, certo? Eles não estão nem mais próximos de M, nem mais próximos de N. Eles estão ali no meio do caminho, tá? Estão no meio do caminho. Com isso, eu consigo concluir que todos os pontos que estão desse lado aqui dessa reta estão mais próximos de M do que de N, certo? Se a reta em preto são os pontos que estão no meio do caminho, os que estão para cá, eles estão, consequentemente, mais perto de M, certo? Agora, se eu fizer esse mesmo pensamento para outra semirreta aqui, ó, para outra bissetriz. Se eu pego essa outra bissetriz aqui, eu posso ter o mesmo esquema, né? Vou fazer para cima, na verdade. Tem pouco espaço aqui, mas vou fazer para cima, né? Se eu pego aqui, ó, essa outra bissetriz, ela é equidistante ao pedaço de M e ao pedaço de N. Então, eu também posso concluir que todos os pontos que estão para cá, eles também estão mais perto de M do que essa parte aqui de N, beleza? Então, aqui eu já tenho alguns pedaços importantes aí do plano que estão mais perto de M do que de N, tá? Da mesma forma, galera, eu sei, pro lado de cá vai acontecer a mesma história, tá? Mas antes de eu pensar aí nessa mesma história, então vamos fazer, né? Se eu prolongar essa bissetriz pro lado de cá, eu vou ter o mesmo esquema, né? Esses pontos aqui da reta em preto estão equidistantes, a M e a N, e da mesma forma, esses pontos aqui estão mais perto de M do que de N, beleza? E da mesma forma, se eu prolongo também essa outra reta aqui inicial, da mesma forma, esses pontos aqui estão mais perto de M do que de N, tá? Consequentemente, eu formei aí, estou mostrando aí para vocês quais são os pontos do plano que estão mais perto de M do que de N, tá? E aí ele diz aí, na letra A, é um semiplano? Não. É uma reta? Não. São duas retas ortogonais? Não. Letra D. Duas regiões opostas pelo vértice de um ângulo reto? Opa, pode ser. Mas como é que eu vou saber se esse ângulo é reto, né? E aí a letra E. O interior de um ângulo agudo? Enfim, né? Não é nem a A, nem a B, nem a C, nem a E. Então, só por eliminação, a gente vai na letra D, tá? Então, são duas regiões opostas pelo vértice, como a gente acabou de ver. Só falta a gente saber se esse ângulo é reto ou não, né? Pelas alternativas, a gente já pode concluir que é um ângulo reto. Mas, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte. Vou fazer o seguinte, ó. Vou diminuir aqui esses pedaços aqui por enquanto, tá? Quando eu vi essa questão, eu pensei, pô,
mas ele vai ser ângulo reto só se as retas forem perpendiculares, né? Mas na verdade não, né? Vai ser para qualquer posição das retas. Por quê? Né? Se eu pego, por exemplo, ó, essa angulação entre a reta M e a reta N igual a, sei lá, 80 graus, ou seja, não são perpendiculares, não tem problema nenhum, 80 graus. Se esse pedaço é 80 graus, esse outro lado de cá mede quanto? 100 graus, certo? Porque aqui são dois ângulos aí suplementares, tá? Beleza, beleza. Agora, se esse pedaço aqui mede 80, esse pedaço aqui, oposto pelo vértice, também mede 80, certo? E lembra como que a gente formou essas linhas aí em preto? Elas são bissetrizes. Então, elas vão cortar esse ângulo aqui em 2,40, tá? Eu supus esse 80, tá, gente? Só para vocês verem que vai dar certo com qualquer ângulo que a gente escolher, tá? Da mesma forma, esse 100 para cá vai ser 100 e a reta bissetriz vai cortar em 2 de 50. Então, 50 para cá, 50 para cá. Então, a gente pode concluir que esse ângulo aqui, entre as duas retas pretas, que agora são vermelhas, é o 40 mais 50, ou seja, 90 graus. Beleza? E se eu fizer esse mesmo pensamento para o lado de cá, vai acontecer a mesma história, tá? Eu vou ter aí... Agora não vou conseguir ver a outra reta preta. Para cá, ó, também vai acontecer a mesma história, tá? Essa parte aqui também vai ser de 90 graus. Consequentemente, letra D de divisão, né? Duas regiões opostas pelo vértice de um ângulo reto. Beleza? Então, letra D de divisão.